A primeira leitura de hoje nos coloca um tema central para a vida de uma comunidade cristã. Diz assim: a multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Talvez esse seja o sonho, o ideal de uma comunidade cristã que é tão unida na oração, na perseverança do testemunho do Cristo ressuscitado, na fração do pão, e também hoje, Atos dos Apóstolos nos coloca a partilha dos bens, que acontece na comunidade de duas formas. Os fiéis colocavam tudo o que possuíam em comum, vendiam os seus bens, como aconteceu com Barnabé, que vende um campo e traz o dinheiro, coloca aos pés dos apóstolos. Ninguém passava necessidade na comunidade. Mas não só esse aspecto de que a comunidade se ajuda mutuamente, mas a preocupação com os mais pobres, aos quais a comunidade assistia com aquilo que ela possuía. Aqui parece uma consequência importante da fé. Na comunidade nós não nos reunimos apenas para rezar, celebrar a Eucaristia, partilhar a fração do pão, mas também nos comprometer uns com os outros com os bens materiais. Talvez o nosso anúncio dessa consequência da fé ao longo dos tempos tenha sido muito pobre. E é por isso que hoje, quando alguém fala que é necessário partilha de bens, logo vem a acusação: esse é comunista. Aí não dá, é demais. Alguns também apelam para a meritocracia. Se eu tenho riqueza é porque eu trabalhei, eu consegui. E a gente sabe que não é assim. Ninguém trabalhou tanto que conseguiu ser um milionário. Muitos trabalharam para ele, mas receberam pouco daquilo que produziram. Então, essa leitura hoje nos questiona também a forma de viver da sociedade. Isso entrou dentro do coração da igreja. Quando nós falamos numa paróquia em fazer um fundo comum para assistir as comunidades mais pobres, ajudar na sua construção, ajudar na formação dos fiéis, manter o culto e todas as necessidades da igreja, também o cuidado com os pobres. É sintomático quando em algumas comunidades o dízimo cai. Enquanto o dízimo ficava na comunidade, eu contribuía porque ia ter o benefício desse dízimo. Quando o dízimo vai em benefício daqueles que eu não tenho conhecimento, os mais pobres, ou para formar pessoas na igreja, eu recuo disso. Essa comunidade eu não ajudo mais. Assim também, a falta de apoio a uma administração participativa, que todos possam contribuir com o fundo e que esse fundo possa atender a todas as necessidades da igreja naquela paróquia, comunidades pastorais, formação, a caridade com os mais pobres. Então esse evangelho aqui de hoje, essa minha leitura de hoje aqui, nos questiona: será que nós podemos ser um pouquinho mais semelhantes a essa primeira comunidade, onde todos tinham um só coração e uma só alma, comprometidos com as necessidades dos outros? Talvez essa leitura também nos questione nesse tempo de coronavírus. Muitas pessoas estão começando a passar necessidades. Muitas pessoas talvez venham ainda
a passar fome se não forem socorridas. Qual é o nosso espírito de abertura para ajudar aquelas pessoas que estão próximas ou mais longe de nós e que necessitam da nossa assistência? Deus nos ajude a ter clareza nesse momento do que essa comunidade nos ensina até os dias de hoje. O evangelho de hoje é uma continuação do que nós ouvimos ontem, Jesus no diálogo com Nicodemos. Jesus já havia dito a Nicodemos: é necessário, Nicodemos, nascer de novo, é necessário nascer do alto, é necessário nascer de Deus. Mas o texto de hoje é quase um monólogo. É Jesus que fala, Nicodemos apenas se expressa com uma pergunta: como é que isso pode acontecer? E Jesus se admira da sua ignorância. Ele que é doutor em Israel, um membro do conselho mais importante do país, do Sinédrio, Jesus diz: tu que és mestre em Israel, não sabes essas coisas? E Jesus vai explicando: nós falamos daquilo que sabemos e damos testemunho daquilo que nós vimos, mas vós não aceitais o testemunho. Se acreditais quando vos falo, vocês acreditam só nas coisas da terra. Como é que vocês podem acreditar nas coisas do céu? Ninguém subiu ao céu a não ser o que desceu do céu, o Filho do Homem. Ou seja, a fé nesse Cristo que se encarnou e que tem como missão completa, segundo o Evangelho de São João, vir ao mundo, voltar ao Pai e enviar o Espírito para conduzir a igreja até o fim dos tempos. Qual é a nossa fé? Nós temos fé verdadeira que transforma a nossa vida nesse nosso Deus encarnado, morto na cruz, ressuscitado, que conduz a história de junto do Pai, enviando o seu Espírito para conduzir a sua igreja, conduzir todo o povo de Deus neste mundo. Jesus conclui esse evangelho dizendo: Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. E mais tarde São João vai dizer: quem crê já está salvo, quem não crê já está condenado. Porque crer não significa apenas professar da boca para fora uma fé, mas assumir o seguimento de Jesus com todas as suas consequências de serviço a Deus e serviço ao próximo. Que Deus, com o seu Santo Espírito, ilumine a caminhada da igreja hoje e sempre, para sermos fiéis a esse seu Filho, morto e ressuscitado, que hoje nos conduz na história com seu Santo Espírito. Que assim seja. Amém.